O trem noturno de Odessa. Em 1995, eu era apenas um jovem estudante de jornalismo, obcecado por histórias que beiravam o inacreditável. Uma noite, enquanto lia arquivos antigos na biblioteca da faculdade, deparei-me com um breve artigo sobre o chamado Trem Noturno de Odessa, um trem que supostamente desaparecera em 1911, levando com ele todos os passageiros. A história parecia tão absurda que decidi investigar. Nunca imaginei que acabaria me envolvendo em algo tão sombrio. A primeira pista que encontrei foi em um jornal local de Odessa, publicado em dezembro de 1911. Ele relatava que o trem, que fazia o trajeto entre Kiev e Odessa, havia partido normalmente, mas nunca chegará ao destino. As autoridades conduziram buscas extensas pelos trilhos, mas não havia qualquer sinal do trem, nem de seus 52 passageiros. O artigo mencionava um homem chamado Viktor Mikhailov, um operador ferroviário que teria sido o último a ver o trem antes de seu desaparecimento. Decidi procurar por registros ou descendentes de Mikhailov, mas sem sucesso. Parecia que seu nome havia sido apagado da história. Foi então que recebi um e-mail anônimo com um assunto intrigante. Eu vi o trem. O remetente se identificava como Dmitry Ivanov, neto de um dos engenheiros ferroviários que trabalhavam na época. Dmitry afirmava ter herdado o diário de seu avô, onde este descrevia eventos perturbadores na noite do desaparecimento. No diário, o avô de Dmitry mencionava ter recebido uma mensagem urgente. O trem havia sido visto parado em um trecho abandonado de trilhos a cerca de 20 quilômetros de Odessa. Quando ele e outros engenheiros chegaram ao local, o trem estava vazio. As luzes estavam acesas, o vapor ainda saía da caldeira, mas não havia qualquer sinal dos passageiros ou da tripulação. O relato mais aterrador vinha do próprio Viktor Mikhailov, cujo depoimento foi incluído no diário. Ele descrevia como, enquanto inspecionava o trem, sentiu uma presença ao seu redor. Algo que ele não podia ver, mas que o observava de perto. Mikhailov dizia ouvir murmúrios que pareciam vir de todos os lados, palavras em uma língua que ele não reconhecia. Ele fugiu do local em pânico, abandonando o trem e nunca mais voltando ao trabalho. Dmitry concordou em me encontrar pessoalmente, trazendo consigo o diário do avô. Ele também compartilhou uma fotografia do trem, tirada por um dos engenheiros antes de fugir. A imagem, em preto e branco, mostrava o vagão principal coberto por uma estranha névoa, como se o trem estivesse sendo engolido por algo. Mais perturbador ainda foi o que Dmitry me contou. Ao longo dos anos, houve várias aparições do trem. Testemunhas relatavam vê-lo cruzando os trilhos em alta velocidade, mas desaparecendo antes de atingir a próxima estação. Em um caso documentado nos anos 1970, um grupo de trabalhadores afirmou ter visto o trem, apenas para descobrirem que não havia trilhos no local onde ele passará. Decidi visitar a área onde o trem fora avistado pela última vez. Era um trecho isolado, com trilhos enferrujados e quase encobertos pela vegetação. Durante minha exploração, o ar parecia mais pesado, e o silêncio era quase ensurdecedor. Estava anoitecendo quando ouvi um som ao longe, o apito de um trem. Meu coração disparou. Corri em direção ao som, mas não havia nada ali. Então, do nada, senti um vento gelado passar por mim, seguido de um ruído alto, como o de um trem em movimento. Fiquei parado, atônito, enquanto via sombras se moverem entre as árvores, acompanhadas por um zumbido estranho que fez meus ouvidos latejarem. Voltei para casa com a sensação de que algo havia me seguido. Desde então, pesadelos frequentes me assombram. Sonhos com passageiros de rostos vazios, presos em vagões que parecem não ter fim. Dmitry, por sua vez, desapareceu semanas depois de nosso encontro. Sua casa estava abandonada, e todos os objetos relacionados ao trem haviam sumido. Hoje, quando penso no trem noturno de Odessa, sinto um misto de fascinação e terror. Será que esse trem realmente existe em uma dimensão paralela? Ou estamos lidando com algo ainda mais incompreensível? A única certeza que tenho é que algumas histórias talvez nunca devam ser desenterradas. A chamada do submarino perdido. Em novembro de 1968, o submarino USS Aes desapareceu misteriosamente durante uma operação secreta no Oceano Atlântico. Com uma tripulação de 82 homens, a missão era rotineira: monitorar atividades navais de uma potência inimiga. No entanto, o que aconteceu nas profundezas permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história naval. A história começa com uma transmissão captada por um navio de resgate a mais de 600 quilômetros do local estimado do desaparecimento. A mensagem, emitida em código Morse, dizia: "Nós não estamos sozinhos.
Ele nos encontrou. Profundidade 3.000 metros. Era uma mensagem aterrorizante, porque parecia sugerir que algo, ou alguém, estava caçando o submarino. Mas quem ou o que poderia ser? De acordo com relatórios desclassificados anos depois, tudo começou com falhas inexplicáveis nos sistemas do USS Ice. Primeiramente, os radares começaram a detectar sinais erráticos, ecos que pareciam surgir e desaparecer em segundos. Inicialmente, os oficiais atribuíram isso a problemas técnicos ou mesmo a interferência magnética natural nas profundezas do oceano. Então, a tripulação começou a ouvir um som estranho através do sonar. Era algo que nenhum dos operadores jamais tinha ouvido antes, uma espécie de zumbido pulsante que variava em frequência e intensidade, como se algo estivesse se movendo em volta do submarino, circulando. O capitão do submarino, Jonathan Meyers, registrou em seu diário: "Parece um canto, mas não há palavras, apenas uma melodia inumana." Certa noite, enquanto navegavam em profundidade de segurança, as luzes internas do submarino piscavam sem explicação. A tripulação estava cada vez mais tensa. O engenheiro-chefe relatou que o reator nuclear apresentou flutuações inexplicáveis, algo que ele descreveu como impossível em condições normais. Então veio o som. Um ruído alto, como se algo gigantesco tivesse se chocado contra o casco. O submarino estremeceu, e os homens correram para seus postos. No entanto, os instrumentos mostravam que não havia nada ali. O sonar, porém, captou algo, um objeto imenso, a mais de 200 metros de distância, se movendo a uma velocidade inconcebível. Ele parecia estar observando o submarino. A situação piorou quando tripulantes começaram a relatar visões. Um marinheiro jurou que viu uma silhueta humana do lado de fora, como se estivesse caminhando no fundo do oceano. Outro relatou ouvir batidas que soavam como se algo estivesse tentando entrar no submarino. O pânico se espalhou. O capitão ordenou que subissem à superfície, mas os sistemas de propulsão falharam misteriosamente. Presos nas profundezas, a tripulação continuou a ouvir o zumbido, agora mais alto, quase ensurdecedor. Era como se a coisa estivesse tentando se comunicar. Muitos começaram a questionar se aquilo era uma entidade viva ou algo mais sobrenatural. A última transmissão do USS Ice foi captada por um navio da Marinha dos Estados Unidos. A gravação, de aproximadamente 2 minutos, capturou vozes desesperadas de tripulantes gritando que algo estava entrando no submarino. Um marinheiro grita: "Não é humano. Pelo amor de Deus, saiam daqui." A transmissão termina abruptamente com um som estridente. Navios e aeronaves foram enviados para procurar o USS Ice, mas tudo o que encontraram foram pequenos fragmentos de destroços e uma mancha de óleo no local onde o submarino deveria estar. A profundidade do oceano na área ultrapassava 6.000 metros, impossibilitando buscas mais detalhadas na época. Os poucos relatórios que vieram a público foram rapidamente encobertos, e a Marinha dos Estados Unidos declarou o caso como classificado. Famílias dos tripulantes receberam explicações vagas, mencionando falhas mecânicas ou colisões com objetos submersos. Desde então, o caso do USS Ice tem sido alvo de incontáveis teorias. Alguns acreditam que o submarino encontrou uma criatura marinha desconhecida, um colosso abissal que vive em profundidades inacessíveis. Outros defendem que o submarino entrou em contato com um fenômeno paranormal ou mesmo com uma entidade extraterrestre. A gravação da transmissão final foi vazada décadas depois, alimentando ainda mais as especulações. O som do zumbido, captado pelo sonar, foi estudado por cientistas, mas nunca explicados. Ele não se assemelha a nada conhecido. Hoje, o destino do USS Ice permanece um dos grandes mistérios do mar. Será que somos realmente os únicos a habitar este planeta? Ou existe algo nas profundezas abissais, algo que não deveria ser perturbado? Essa história nos faz lembrar que, por mais avançada que seja nossa tecnologia, o oceano ainda guarda segredos que a humanidade talvez não esteja pronta para desvendar. O poltergeist do caso Rosenhen. Quando entrei para a equipe de investigações paranormais, sabia que me depararia com histórias estranhas, mas nada poderia me preparar para o que vivi no caso Rosenhen. O ano era 1967, e eu era apenas um recém-formado em psicologia, fascinado por fenômenos inexplicáveis. O convite para participar veio de um colega que sabia do meu interesse. Uma pequena cidade na Alemanha tinha se tornado o epicentro de um caso que, segundo ele, desafia todas as leis da física. Eu aceitei sem hesitar. A primeira vez que ouvi sobre o caso foi através de um artigo de jornal.
Uma pequena firma de advocacia em Rosenheim estava enfrentando uma série de eventos bizarros. Lá, telefones tocavam sem razão, lâmpadas explodiam, e documentos voavam das prateleiras. Inicialmente, muitos pensaram que era uma pegadinha ou mesmo sabotagem, mas quando os fenômenos continuaram a ocorrer mesmo com câmeras instaladas, o cético mais fervoroso começou a se questionar. Ao chegar à firma, fui recebido pelo dono, Eradan, um homem que aparentava estar à beira do colapso. Ele nos mostrou as instalações, e tudo parecia incrivelmente comum. O ambiente era como qualquer outro: mesas, cadeiras, pilhas de documentos. Contudo, havia uma tensão no ar que eu não conseguia ignorar. A primeira ocorrência aconteceu logo depois da nossa chegada. Enquanto Eradan nos explicava a situação, uma lâmpada no teto explodiu, espalhando pedaços de vidro pelo chão. Ele sequer se assustou, como se isso tivesse se tornado algo rotineiro. Para mim, era o primeiro sinal de que algo realmente estranho estava acontecendo ali. Eradan explicou que o problema mais constante eram os telefones. Eles tocavam incessantemente, mas ao atender, ninguém respondia. Em um dia normal, cada linha registrava até 50 chamadas que simplesmente não faziam sentido. Decidimos monitorar as ligações utilizando equipamentos avançados para a época. Em um dado momento, o telefone principal começou a tocar. Quando um dos técnicos atendeu, ele imediatamente empalideceu. Não há som, apenas um chiado, como se fosse vento. Mas o mais estranho foi o registro do sistema. As chamadas vinham de um número que, ao investigarmos, descobrimos estar desconectado havia anos. Durante as semanas que passamos ali, os fenômenos se intensificaram. Várias vezes vimos armários de arquivos se abrirem sozinhos, papéis sendo atirados pelo escritório como se uma tempestade tivesse passado. Um dia, enquanto analisávamos um dos telefones, ele se ergueu da mesa e caiu no chão, como se tivesse sido empurrado por uma mão invisível. Eu também presenciei algo que nunca esquecerei. Uma das funcionárias, Annette, estava trabalhando quando gritou repentinamente. Corremos até ela, e vimos que a cadeira em que estava sentada tinha deslizado para trás com força, quase a derrubando. Ela estava em choque, chorando e balbuciando algo sobre uma presença que sentiu atrás dela. Uma das nossas maiores conquistas foi capturar os eventos em vídeo. Instalamos câmeras em todos os escritórios, e o que vimos foi aterrador. Em uma das gravações, uma lâmpada no teto girava sozinha antes de explodir. Em outra, uma cadeira se movia sem que houvesse qualquer pessoa por perto. Mostramos as filmagens para especialistas, mas todos ficaram perplexos. Conforme aprofundávamos as investigações, notamos um padrão: a maioria dos fenômenos ocorria quando Annette estava presente. Ao investigar mais sobre ela, descobrimos que, recentemente, ela havia passado por um evento traumático: a perda repentina de um parente próximo. Teorias sobre poltergeist geralmente envolvem indivíduos que, inconscientemente, são o epicentro dos eventos, canalizando energia emocional reprimida. Depois de meses de investigação, os eventos diminuíram gradualmente. Annette foi transferida para outro departamento, e os fenômenos cessaram por completo. Muitos acreditam que sua presença era o catalisador. Apesar disso, Eradan fechou o escritório pouco tempo depois. Ele alegou que o negócio nunca mais foi o mesmo e que a reputação da firma havia sido arruinada pelo caso. Mesmo depois de tantos anos, eu ainda me pego pensando no caso Rosenheim. Foi uma experiência que desafiou minha compreensão do mundo. Ter presenciado esses eventos em primeira mão mudou a maneira como vejo o inexplicável. O que aconteceu ali? Foi uma manifestação sobrenatural ou algo que a ciência ainda não consegue explicar? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa: as marcas daquele lugar permanecem comigo até hoje. O mistério da enfermaria abandonada. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Como enfermeiro recém-formado em 1993, estava mais focado em salvar vidas do que em acreditar em histórias de fantasmas. Mas isso mudou no dia em que fui transferido para o turno da noite em um hospital antigo, situado no interior de Minas Gerais. O que aconteceu ali é algo que ainda me tira o sono. O hospital era conhecido por sua história. Fundado no início do século XX, ele servirá como um sanatório para pacientes com tuberculose. Mais tarde, foi transformado em um hospital geral, mas parte da estrutura original, a enfermaria central, havia sido fechada há décadas. Ninguém falava muito sobre isso, mas os corredores vazios e as portas trancadas daquela ala pareciam carregar um peso invisível. Minha transferência foi inesperada.
Um dos enfermeiros do turno noturno pedirá demissão de forma abrupta, e precisavam de alguém para cobrir a vaga. Aceitei sem pensar duas vezes, sem imaginar o que me aguardava. Os primeiros dias foram relativamente tranquilos. O hospital era silencioso durante a noite, e eu passava a maior parte do tempo organizando prontuários e verificando os pacientes. Havia apenas uma colega no turno comigo, uma enfermeira mais velha chamada Dona Marisa, que parecia evitar a enfermaria central a todo custo. Sempre que o tema surgia, ela mudava de assunto ou dava respostas vagas. Uma noite, perguntei diretamente sobre a ala abandonada. Ela suspirou, com os olhos fixos no chão, disse apenas: melhor não mexer com o que está quieto. Tudo mudou na quinta noite. Estava verificando os suprimentos no almoxarifado quando ouvi o som de passos no corredor. Pensei que fosse Dona Marisa, mas ao sair, não vi ninguém. O som parecia vir da direção da enfermaria central. Meu coração acelerou, mas decidi investigar. Com uma lanterna em mãos, caminhei pelos corredores escuros até chegar à porta trancada da ala. Para minha surpresa, ela estava entreaberta. Empurrei-a devagar, revelando um salão empoeirado, com camas de metal enferrujadas e cortinas de tecido desbotado. O ar era pesado, como se não houvesse circulação há anos. Enquanto explorava o local, ouvi um murmúrio baixo, quase como uma oração. Segui o som até encontrar uma cama no canto da sala. Ali, uma mulher estava sentada, de costas para mim. Ela vestia um uniforme de enfermeira antigo e parecia concentrada em algo que segurava nas mãos. Quando chamei por ela, virou-se lentamente, revelando um rosto pálido e olhos fundos, que pareciam atravessar minha alma. Fugi antes mesmo de perceber que minhas pernas estavam em movimento. Quando voltei para a recepção, Dona Marisa já me esperava. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela apenas murmurou: "Você viu, não foi?" No dia seguinte, tomei coragem para confrontar Dona Marisa. Ela finalmente revelou o que sabia. Durante os anos 1940, a enfermaria central foi palco de um surto de tuberculose que tirou dezenas de vidas. Entre as vítimas estava uma enfermeira chamada Clara, que continuou cuidando dos pacientes até sucumbir à doença. Dizem que ela nunca deixou o hospital, e vários funcionários relatavam vê-la vagando pelos corredores. Marisa também contou que muitos dos que trabalhavam no turno da noite pediram demissão após avistá-la. Outros ouviam vozes ou sentiam uma presença invisível que os observava. Depois de um tempo, a ala foi lacrada, mas os relatos nunca cessaram completamente. Decidi que precisava voltar à enfermaria, desta vez preparado. Levei um gravador e uma câmera fotográfica, determinado a capturar qualquer evidência. Ao entrar, senti a mesma opressão da noite anterior. Comecei a fazer perguntas em voz alta, tentando estabelecer algum tipo de contato. De repente, o gravador captou um som que eu não ouvi no momento, uma voz feminina sussurrando meu nome. Naquele instante, todas as portas da ala se fecharam com um estrondo, e senti uma presença se aproximando. Corri, deixando para trás o equipamento e qualquer desejo de respostas. Pedi transferência poucos dias depois e nunca mais voltei ao hospital. Até hoje, penso na figura que vi e nos eventos que vivi. As gravações que deixei para trás nunca foram encontradas, mas as memórias estão gravadas na minha mente. Não sei se acredito em fantasmas, mas acredito que certos lugares carregam histórias tão intensas que acabam deixando marcas. A enfermaria central é um desses lugares, e nunca mais quero cruzar seus limites. O quarto do hotel sem retorno. Trabalhei como recepcionista em um hotel antigo no centro de São Paulo durante os anos 2000. O lugar, construído nos anos 1920, tinha uma arquitetura belíssima, mas carregava consigo uma aura pesada. Muitos diziam que o hotel era assombrado, mas o foco de todas as histórias parecia ser um quarto em particular, o 306. Quem trabalhava ali há mais tempo chamava o lugar de o quarto sem retorno. Os relatos sobre o 306 sempre me intrigaram. Diziam que quem dormia nele tinha pesadelos idênticos, uma figura sombria parada ao pé da cama, sussurrando palavras incompreensíveis. Algumas pessoas relatavam acordar incapazes de se mover, enquanto outras diziam ouvir batidas na porta durante a noite, mas, ao verificar, ninguém estava lá. Pior ainda, houve casos de hóspedes que simplesmente desapareceram. Seus pertences ficavam intocados, mas eles nunca mais eram vistos. Minha primeira experiência direta com o 306 aconteceu cerca de 3 meses após eu começar no emprego. Um homem de meia idade, que parecia um executivo, fez o check-in tarde da noite.
Ele não demonstrou qualquer preocupação quando lhe entreguei a chave do quarto 306. Na manhã seguinte, a camareira veio correndo até a recepção. O hóspede havia partido, mas o quarto estava revirado. A cama estava intacta, mas a poltrona no canto tinha marcas profundas, como se alguém a tivesse arranhado com unhas afiadas. Na parede, havia palavras riscadas à pressa: não olhe para ele. Uma das histórias mais perturbadoras envolveu um casal de turistas que se hospedou no hotel em 1998. Eles também ficaram no 306. Na noite em que desapareceram, vários hóspedes do corredor relataram ouvir gritos abafados vindos do quarto, mas, quando a segurança foi verificar, não encontraram nada de anormal. A porta estava trancada por dentro, e seus pertences ainda estavam lá. Nunca mais foram vistos. Com o passar do tempo, a curiosidade foi maior que o medo. Pedi permissão ao gerente para passar uma noite no quarto 306. Ele tentou me dissuadir, dizendo que não era seguro, mas insisti. Levei comigo um gravador e uma câmera. Nas primeiras horas, tudo estava calmo. O quarto tinha um cheiro de mofo misturado com algo doce e enjoativo, como flores murchas. Por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir sons de passos no corredor. Quando abri a porta, não havia ninguém. Ao voltar para dentro, percebi que a poltrona estava virada para a cama, algo que eu tinha certeza de não ter feito. Deitei-me, mas não consegui dormir. Em algum momento, ouvi um sussurro vindo do canto do quarto. Acendi a lanterna, mas não vi nada. Foi então que senti um peso na cama, como se alguém tivesse sentado ao meu lado. Quando olhei, não havia nada lá. A sensação de ser observado era quase insuportável. O gravador, que deixei ligado, captou algo que arrepia minha espinha até hoje. Uma voz baixa, quase um sussurro, dizia repetidamente: você não devia estar aqui. Depois daquela noite, pedi demissão. Nunca mais voltei ao hotel, mas soube que, em 2015, ele foi fechado definitivamente. Muitos dizem que o quarto 306 foi a razão principal. Eu não sei explicar o que aconteceu ali, mas acredito que alguns lugares guardam mais do que memórias. O 306 não era apenas um quarto de hotel. Era uma porta para algo que nunca deveria ser aberto. A maldição da cruz de pedra. Sou historiador há mais de 10 anos, e sempre achei que as histórias de maldições e assombrações eram exageros ou simples folclore. Até que, em 2012, recebi um convite para catalogar patrimônios históricos em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Meu trabalho era simples: registrar e documentar a história de uma antiga cruz de pedra no centro da praça principal. Mal sabia eu que aquele seria o trabalho que mudaria minha vida para sempre. Quando cheguei, a primeira coisa que notei foi a cruz. Mesmo de longe, ela parecia dominar a praça. Era imponente, feita de pedra escura, com inscrições antigas quase apagadas pelo tempo. Algo nela me causava um desconforto inexplicável, mas eu atribuí isso à minha imaginação. Os moradores, por outro lado, evitavam até mesmo olhar para a cruz. Sempre que eu perguntava sobre ela, recebia olhares desconfiados e respostas evasivas. Uma senhora, Dona Maria, finalmente quebrou o silêncio e me advertiu: não toque na cruz, moço. Nem chegue muito perto. Quem desrespeita aquela pedra não tem um final bom. Achei que fosse apenas uma história para assustar forasteiros, mas, à medida que os dias passavam, ouvia mais relatos sobre visões de uma mulher chorando e figuras encapuzadas que apareciam ao redor da cruz durante a noite. E, o mais perturbador, desaparecimentos e mortes inexplicáveis ligados àqueles que tentaram mexer nela. Um dos relatos mais impactantes veio de um antigo pedreiro chamado Joaquim, que, há muitos anos, participou de uma tentativa de remoção da cruz. Ele contou que, logo após iniciar o trabalho, todos os seus colegas sofreram acidentes. Um caiu de um andaime, outro foi atropelado por um caminhão na semana seguinte, e o terceiro simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Joaquim largou o trabalho imediatamente, convencido de que a cruz era amaldiçoada. Outro morador contou sobre um jovem chamado Gabriel, que, bêbado, desafiou os amigos e tocou na cruz. Dias depois, Gabriel começou a ter pesadelos constantes com a mulher chorando. Ele dizia que ela o chamava para se juntar a ela. Pouco tempo depois, Gabriel foi encontrado morto em um poço abandonado. Minha curiosidade falou mais alto. Decidi investigar a origem da cruz. Nos arquivos da igreja local, encontrei um registro antigo. A cruz havia sido erguida no século XVIII, em um local onde muitos escravizados haviam sido executados de forma brutal.
Segundo os registros, a cruz foi colocada ali como um símbolo de redenção, mas alguns padres da época acreditavam que ela havia sido construída para selar o mal naquele lugar. Resolvi ir além e passar uma noite na praça, próximo à cruz, para tentar desvendar o que realmente acontecia. Armei meu gravador e uma câmera e fiquei observando. Tudo parecia tranquilo até pouco depois das 3 da manhã. Foi quando ouvi um som baixo, como um choro distante. Meu corpo ficou paralisado. Ao levantar o olhar, vi, ao longe, uma mulher de vestido branco sentada na base da cruz. Chamei por ela, mas ela não respondeu. Quando dei um passo em direção à cruz, ela levantou a cabeça, e seus olhos estavam completamente negros. Antes que eu pudesse reagir, figuras encapuzadas começaram a surgir ao redor, como sombras que saíam do chão. A câmera caiu da minha mão enquanto eu corria sem olhar para trás. No dia seguinte, fui verificar as imagens captadas pela câmera. Para minha surpresa, o vídeo mostrava apenas a cruz. Nenhuma mulher. Nenhuma figura encapuzada. Mas o áudio captou algo que fez meu sangue gelar. Uma voz feminina dizendo, repetidamente, ele também carrega o peso. Ainda perturbado, voltei aos registros e encontrei algo que me deixou sem palavras. Um dos escravizados executados naquele local tinha o mesmo sobrenome que o meu. Não era um sobrenome comum, e, quanto mais eu pesquisava, mais pistas encontrava de que poderia haver uma ligação entre mim e aquele lugar. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Tenho pesadelos frequentes com a mulher chorando e acordo sentindo como se alguém estivesse me observando. O mais estranho é que, recentemente, encontrei marcas de mãos na porta da minha casa, marcas que não eram minhas. Por mais que eu tente esquecer, sinto que a maldição da cruz me encontrou. E agora, não importa onde eu vá, ela parece me acompanhar.